Em nota, a Secretaria de Comunicação do Governo Federal afirmou que os recursos não foram criados agora e são repassados para a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro e não diretamente às escolas. Disse ainda que não teve nenhuma participação na escolha do enredo e que a legislação exige pedido explícito de voto para a configuração de propaganda antecipada. E aí, pessoal, tudo jóia? Olha, eu estava aqui analisando aqui essa polêmica aí que o pessoal está fazendo aí do carnaval, se o presidente Lula poderia ser homenageado ou não, sabe? Se é certo ou errado isso, gente. Eu não ouvi uma resposta tão bem feita quanto esta desse jurista no SBT News. Olha que coisa interessante, cara. Que resposta acachapante. Dá uma olhada para você ver. Olha que resposta interessante. A gente segue falando do desfile em homenagem ao presidente Lula e das eventuais consequências. Eu convido agora para um debate sobre o risco de crime eleitoral a Karina Cufa, advogada e professora de Direito e procuradora da Academia Brasileira de Direito Político e Eleitoral, e Marlon Reis, advogado especializado em Direito Eleitoral e juiz auxiliar da presidente do TSE e idealizador da lei da ficha limpa. Aos dois agradeço pela presença aqui em plena segunda-feira, noite de carnaval. Obrigado pelo carinho e pela presença no SBT News. Vou começar com a dama. Doutora Karina, houve propaganda eleitoral antecipada no desfile de ontem? Muito boa noite. Muito boa noite, obrigada. Bom, essa pergunta é muito pertinente, porque há questionamentos para todos os lados. E, a meu ver, há sim propaganda irregular antecipada, não só pelo conteúdo da letra, e aí eu vou aqui destacar alguns pontos da letra, a parte que fala olê, 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 Lula, diversas vezes, como se fosse um coro, né, um comício eleitoral, muito mais do que informar sobre a trajetória de um político, né? Poderia exaltar. Doutor Marlon, houve propaganda eleitoral antecipada ontem no desfile? Muito boa noite. Muito boa noite, doutora Karina. Muito boa noite a todos que nos assistem. Eu quero dizer o seguinte, de maneira alguma, eu assisti atentamente o desfile. O que acontece ali é algo que é característico de uma democracia. As pessoas podem falar, as pessoas podem ter opiniões, as pessoas podem expressar, inclusive, suas preferências. A única coisa que elas não podem fazer em período antes da campanha eleitoral é fazer pedido de voto. Isso definitivamente não aconteceu. O que acontece são exaltações de momentos da biografia do presidente da República, né, do pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva, e isso de maneira nenhuma é proibido pela lei. Pelo contrário, o artigo 36A da Lei das Eleições expressamente autoriza a exaltação de virtudes de pré-candidatos, inclusive a menção à pré-candidatura. Isso está no texto da lei. A única coisa que é proibido é o pedido de votos. E quanto a isso, o TSE teve, num primeiro momento, a ideia das palavras mágicas. Mas isso foi superado a partir de 2022. É o contexto que interessa. E o contexto que se viu foi um contexto de carnaval. Um contexto de carnaval com a exaltação de virtudes que a escola de samba encontra no pré-candidato, como já aconteceu outras vezes. Críticas e também preferências são típicos da expressão cultural. Então, não houve de maneira nenhuma ilegalidade. Os senhores já apontaram mais ou menos a resposta da minha segunda pergunta agora, mas eu vou fazer. Senhores, há elementos que configuram crime eleitoral no desfile de ontem, no Rio de Janeiro? Doutor Marlon. Então, pelas razões que eu mencionei, não há. Pelo contrário, nós temos na cultura brasileira a permanência da manifestação dos que a fazem sobre suas preferências. Nós encontramos isso, por exemplo, entre os artistas sertanejos, que falam muitas vezes nos seus shows, em outras expressões culturais e artísticas. Se nós já precisamos ter numa democracia liberdade de expressão, quando nós falamos de cultura, isso ganha proporções que precisam ser exponencializadas. Nós não podemos transformar o Brasil numa ditadura que impede as pessoas de se manifestarem. O único limite é esse, chegar pedindo voto. E isso não aconteceu. Dizer que alguém tem determinadas virtudes ou que alguém teve determinada trajetória, fazer uma alusão a um jingle de campanha de muitos anos atrás que faz parte dessa mesma trajetória, isso não quer dizer pedido nem explícito e nem implícito de voto. Embora, obviamente,
se trate de um posicionamento favorável, se trate de uma apresentação de virtudes, de uma defesa de ideias daquela pessoa, mas nada disso é proibido pela legislação eleitoral. Doutora Karina? Bom, eu vou discordar veementemente do professor Marlon. Agora, senhores, depois desse desfile, o presidente Lula pode ser impedido de lançar uma candidatura? Doutor Marlon? Então, eu entendo que absolutamente não, porque, é como eu digo, nós estamos numa democracia. O que aparentemente se tenta é impedir a participação eleitoral de alguém, usando-se para isso do Poder Judiciário. Isso não vai acontecer. Nós não estamos numa República das Bananas. Nós temos marcos muito claros. O TSE já estudou e já se pronunciou sobre situações similares muitas vezes. Em 2006, o desfile aqui em São Paulo, da Escola Leandros de Itaquera, foi justamente em favor de uma candidatura de um pré-candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin. E não houve nenhum tipo de sanção em relação a isso, embora tenha havido representação perante a Justiça Eleitoral. Nós não vamos transformar um debate que é político, eleitoral, de disputa de opiniões, de visões de mundo, de votos em urna, num debate judicial de forma absolutamente artificial por conta de um desfile de carnaval. Eu imagino que, sim, embora isso já tenha acontecido antes, de se impedir a participação do presidente Lula de forma artificial usando o judiciário, é lógico que isso não vai acontecer por causa de um carnaval. Mas o que eu quero dizer? Fundamentalmente, nós estamos numa democracia baseada no voto, na urna. Os abusos, eles são claros e são marcados pelo que diz a lei e pelo que dizem os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral. Em relação a isso, a lei diz o quê? Que a exaltação de virtudes de candidatos e até a menção à pré-candidatura, coisa que não houve, podem ser feitos. A lei diz isso. Além disso, nós temos os precedentes. A cultura, ela tem por base a manifestação livre do pensamento. Já pensou se nós formos agora nos meter na vida dos artistas para dizer o que eles podem dizer nos palcos, para dizer o que eles podem dizer nas peças teatrais, para dizer o que eles podem falar no carnaval, sobre política? De que país nós estamos falando? Nós estamos querendo transformar o Brasil numa Venezuela, é isso? Nós estamos querendo transformar o Brasil numa Coreia do Norte? É claro que não. Então, fundamentalmente, para concluir, eu quero dizer, sobre a questão do financiamento de parte dos recursos da escola pelo governo federal, esse financiamento, ele é homogêneo, ele é o mesmo para todas as escolas, e ele sequer é feito diretamente para a escola. Ele é um financiamento para o carnaval. Agora, se amanhã ou depois provarem que o governo ou o Partido dos Trabalhadores combinou com a escola, condicionou o pagamento de qualquer verba a isso, aí nós estaremos diante de um problema. Porque fora isso, na pior das hipóteses, poderia ter uma punição com uma multa para a escola, mas responsabilizar por abuso de poder alguém que não participou do processo decisório sobre enredo seria absolutamente lamentável. Esse candidato é o melhor para ser presidente, não é trazer palavras expressas, explícitas, mas trazer conotações implícitas. E ali teve, sim, conotações implícitas, que, sim, pode configurar uma propaganda irregular. Não estamos falando de censura de forma alguma, até porque foi realizado na forma que os atores quiseram realizar, e agora cabe à Justiça Eleitoral, de uma forma séria, de uma forma muito imparcial, a analisar o fato em si, né? O que aconteceu ali, tanto em relação ao enredo, em relação às imagens, em relação também à participação dos membros do governo. Ok. Senhores, só para poder equilibrar um pouco os dois, nessa última pergunta que eu fiz agora, eu vou conceder também 30 segundos ou um pouquinho mais ao doutor Marlon. Pode ser, doutor Marlon, para o senhor comentar a fala da doutora Karina? Então, o 7 de setembro foi muito bem lembrado. Sobre ele se debruçou o Tribunal Superior Eleitoral. E o que o Tribunal Superior Eleitoral encontrou ali não foi nenhuma escola de samba fazendo uma homenagem a um político. O que o Tribunal Superior Eleitoral encontrou naquele 7 de setembro
foram palavras expressas de pedido de apoio eleitoral e também falas que depois se revelariam parte de uma trama golpista de tentar desestruturar a credibilidade da sociedade brasileira sobre urnas eletrônicas. Isso tudo foi julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo Supremo Tribunal Federal. Foram fatos gravíssimos, bancados exclusivamente com recurso público, com verba pública, ato de governo. Não é o que acontece nesse caso. É um ato do poder público, o carnaval. O poder público é um mero apoiador. O município do Rio de Janeiro apoia, o estado do Rio de Janeiro apoia, o governo federal apoia. É um ato privado, cultural, completamente diferente do discurso do ex-presidente num contexto de ato exclusivamente político. É impossível comparar essas duas situações. Então, viva a liberdade das pessoas poderem falar, viva a liberdade das pessoas poderem se manifestar. E eu falo isso não é pelo fato de que essa escola defendeu essa bandeira. Eu falo isso pensando na grande quantidade de artistas da música sertaneja que fazem isso o tempo inteiro. Que fazem isso, que fazem promoções, que falam sobre isso. Isso é bonito, isso é importante. Deve ser aplaudido, porque nós estamos numa democracia. As mais diversas visões de mundo devem ser faladas pelos artistas. Isso não é problema algum. Problema seria se nós tentássemos intimidar, definir qual é a extensão do discurso fora do que diz a própria lei. E, para concluir, seria mais terrível ainda se nós fizéssemos aquilo que a doutora Karina, ela sabe do respeito que eu tenho por ela e da amizade de tantos anos. Mas ela própria fala de cassação de registro de candidatura. Ela diz, não se vai impedir a participação de alguém, mas ela fala de impedir a eleição de alguém por causa do desfile da escola de samba no carnaval. Ora, convenhamos, isso não é possível. De novo, não. Ok. Eu agradeço aqui ao doutor Marlo Reis, também a doutora Karina Cufa. Obrigado pelo debate. Um bom carnaval, uma boa noite e até a próxima. Eu acho que esses políticos, cara, eles ganham tanto dinheiro para se preocupar com coisas importantes, fazer projetos importantes para a nação, resolver o problema do povo. E eles ficam aí provocando, sabe, criando polêmica para colocar o povo brigando entre si, as pessoas. É o dinheiro do povo, não importa a ideologia, é o dinheiro do povo. O povo quer solução para os seus problemas. O povo não quer pessoas brigando se pode ou não desfilar na escola de samba, pode ser não homenageado numa escola de samba, se pode fazer uma motociata, se pode ser homenageado por um cantor sertanejo, se pode ser homenageado por algum artista. Gente, é claro que pode, a legislação é clara, diz que pode, só não pode pedir voto. Vamos parar com essa idiotice e vamos começar a debruçar sobre os reais problemas do povo, resolver o problema dessa roubalheira no INSS, do Banco Master, e de outras coisas que estão terríveis no nosso país, que precisa melhorar, que precisa resolver. As coisas têm melhorado muito, mas tem muita coisa para ser resolvido. Não são poucas coisas, esses caras ficam brigando, parecendo crianças na quinta série, brigando por causa de ninharia, coisa boba, sabe? O dinheiro que vocês ganham não é para fazer esse tipo de coisa, é para fazer coisas importantes para a população. E não essa coisa ridícula, essa baixaria, essa coisa inútil, que não vai levar a lugar nenhum. Não vai levar a lugar nenhum essa besteira. Então, um forte abraço. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos. Forte abraço. Até mais.